Estamos dando início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo aqui no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O sonho de Deolindo Amorim, que ele próprio realizou, sob os auspícios, naturalmente, da espiritualidade superior, e que tem Jorge Andréa na presidência de honra, mas também em lugares de honra, todos os mentores que estiveram aqui e trouxeram o ICEB até o momento atual e que certamente vão continuar a nos ajudar para o nosso instituto dar sequência à sua missão. Nós estamos, portanto, nesta hora, ó Jesus amado, ó Maria, ó anjos da nossa guarda, ó amigos espirituais queridos, nós, neste instante, Jesus, te agradecemos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te, continues a dispensar os teus consolos, as tuas vibrações de paz, de luz, de resiliência, por sobre todos os seres no planeta que tão amorosamente diriges. Neste instante, muito particularmente, nós te agradecemos a bênção continuada por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nossos mentores e agora, particularmente por sobre o nosso querido amigo, irmão, companheiro, Rubens, sobrinho, que está aqui conosco para nos ajudar a mergulhar neste universo maravilhoso dos ascendentes na construção do advento do Espiritismo na Terra. Desce Jesus, portanto, por sobre o nosso irmão e por sobre todos os que estamos em ambos os planos de existência, referenciados a este momento e ao ICEB de um modo geral. Que assim seja, sob o abraço do nosso Pai, assim seja. Bem, nós estamos então recebendo aqui mais uma vez, para a nossa alegria no ICEB, o nosso companheiro Rubens Garcia Nunes Sobrinho. Ele é professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em Platão, pitagorismo, cultos de mistério gregos e ética clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga, na Universidade Federal de Uberlândia, é coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade, é membro da Sociedade Brasileira de Platonistas, tem um livro, Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, é autor de muitíssimos artigos acadêmicos e de palestras sobre esses temas, no qual se especializou. Rubens, bom dia a você. Rubens, nós estamos, então, mais uma vez agradecidos a você pela sua presença aqui, já antecipando pelos seus estudos, que vai nos trazer, ou vai continuar a nos trazer, a partir deste momento, e do estudo, nós vamos todos nos beneficiar. Rubens vem hoje nos falar sobre a reencarnação e a evolução da alma em Platão, e Platão como precursor do Espiritismo. Obrigada mais uma vez, somos todos ouvidos, Rubens. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez ao SEB, a Nádia em particular, pela oportunidade. E
para mim, uma alegria poder falar sobre esses temas que foram importantes na codificação. E ainda que eu não tenha conseguido formatar toda a exposição planejada, eu comentarei hoje sobre a introdução ao Evangelho, o papel da reencarnação em Platão e como isso foi decisivo para fazê-lo precursor, né, da codificação. Então, meu objetivo hoje é comentar sobre a introdução e as referências que Kardec faz a Platão e o papel da reencarnação em Platão e Sócrates, né? Porque, como eu já disse de outras vezes, tudo que nós sabemos de Sócrates, que não nada escreveu, né? São poucas fontes, mas a principal delas é Platão. E então Sócrates e Platão são inseparáveis nesse aspecto, né? O fato de Platão ter sido herdeiro e tributário de uma longa tradição que entrou no Ocidente, seja pela Índia, seja pela Trácia, porque a noção da transmigração não era grega, né? Ela veio de fora, possivelmente através dos pitagóricos, tiveram contato com a Índia. Mas isso foi decisivo para que Sócrates e Platão forjassem uma moralidade, toda ela baseada na noção da reencarnação, e com isso eles se tornaram precursores. Eu vou só compartilhar o texto aqui da introdução. Então é isso, né? O Kardec é impressionante porque ele cita nessa introdução, ele cita várias passagens que, embora ele não indique de quais diálogos são, mas evidenciam o fato de que ele percorreu as obras de Platão. Como o tempo dele era muito valioso, o fato dele ter se dedicado à leitura desses diálogos já indica a relevância disso para a codificação, né? Ele não teria tido o trabalho de estudar esses diálogos se isso não fosse muito importante, já que o tempo dele era muito escasso, né? Bem, então, no resumo, algumas passagens eu já me referi a elas em outros encontros, é só retomando, né? Ele começa com a definição de homem. E é curioso, porque o Platão define em Fédon 79 que o homem é união de alma e corpo. Isso é importante ressaltar isso, porque a tendência em qualquer espiritualismo seria de reforçar uma visão dualista, né, de que o que vale é só o espírito, o corpo seria só uma roupagem sem importância. Em Platão, o corpo é decisivo, né? Porque o ser humano, o homem, no sentido de ser humano, é união e não separação, né? E isso é importante para Platão, porque o que é separação para ele é só a morte. Só na morte a alma encarnada passa a ter um outro tipo de consciência, porque ela está separada desse todo orgânico, né, psicossomático, que é o ser humano. Então,
segundo ele está citando aqui, a partir de uma tradução francesa a qual ele teve acesso, né? A alma humana, ele faz alusão aqui da criação da alma, e quando Platão fala acerca da criação da alma, ele está falando, ele está discorrendo sobre a origem do universo, né? E para falar daquilo em relação ao qual nós não temos referentes verificáveis, como a origem do universo, como é que o universo se formou e por que ele é como é, o Platão o faz através de um registro linguístico diferente, que é o da narrativa mítica. Então, Platão, para falar de tempos primordiais, como a origem do universo, a origem da alma, ele recorre a esse registro linguístico, que é o do mito, mas mitos que ele mesmo inventou, e que, na minha opinião, foram, em grande parte, inspirados, né? Assim como imagens oníricas podem ser inspiradas, essa imageria toda do Platão nos mitos filosóficos que invariavelmente tratam da condição do destino da alma, foram, em certa medida, inspirados, né? Então, na criação, na descrição da criação da alma humana, isso faz parte da exposição que o Platão faz acerca da criação do cosmos, né, do universo. Platão descreve esse surgimento do cosmos como uma atividade artesanal, fabricada por uma inteligência, fundamentalmente uma inteligência divina. E antes que o universo físico existisse, essa inteligência divina, que é o demiurgo, percebendo, né, que não poderia haver leis, ordem, regramento, harmonia, num todo bem arranjado, não poderia haver essa ordem e essa bela ordem que é propriamente cosmos, essa inteligência, como condição de possibilidade para a existência do universo, criou um tipo de consciência cósmica. Então, a pré-condição para que existisse o universo seria a criação de uma alma do universo, porque para Platão não existe inteligência fora da alma, e leis, regras, harmonia, qualquer tipo de proporção matemática pressupõe inteligência. Não existe inteligência fora da alma. Então, antes que o universo físico existisse, essa divindade, que não é pessoal, é um princípio, criou essa alma cósmica. Depois ele criou a sua obra de arte, o universo como uma obra de arte, na qual ele tentou infundir o máximo de regramento e proporções matemáticas a partir da inteligência. Ele criou o corpo do universo, que são os astros, que são materiais. Então, para Platão, o universo é uma obra de arte fabricada. Essa obra foi fabricada por uma inteligência divina. E nessa narrativa, nesse mito de origem, o Platão diz que essa obra não estaria perfeita sem a criação dos seres mortais. E nessa narrativa, então, essa divindade criou outras divindades que pressupõem-se, né, como eles foram criados também,
pressupõe-se que sejam intermediários num estado de perfeição, né? E Platão assimilou essas divindades auxiliares ao panteão grego, que era conhecido no imaginário grego, os deuses Zeus, Hera, Apolo, Atena, seriam os deuses auxiliares dessa inteligência divina. E o artesão, o arquiteto, né, instruiu essas divindades auxiliares, que eram perfeitos, mas eram intermediários, porque eles foram criados, a fabricarem a alma dos mortais. Então, eles foram intermediários porque, para que os seres humanos, né, viessem à existência, eles teriam de, assim como o universo, também ter um corpo. Então, essas divindades se valeram da mesma composição dos elementos constituintes da alma cósmica e, como se fosse numa cratera de fundição de metais, eles misturaram os componentes que são divinos, né, da alma cósmica com elementos de partículas de água, ar, terra e fogo. E, com isso, eles criaram um invólucro, né, para essa parte divina da alma humana, para que, através desse invólucro, que, sendo constituído de partículas de água, ar, terra e fogo, isso indica que esse invólucro ele é semimaterial, porque essas partículas seriam sutis, né? Diferente da água, ar, terra e fogo que nós temos na Terra, seriam partículas sutis, mas que permitiriam que o elemento mais fundamental da alma humana pudesse encarnar num corpo. Então, nós vemos aí que, já que Platão tinha essa intuição de que a alma encarnada necessita de um elemento semimaterial, intermediário, que permita que ela tenha um corpo mortal, né? E como a alma também ela tem um centro que é originário e conatural à alma cósmica, isso é o que o Platão chama de uma parte divina da alma. Essa parte divina ela seria conatural à própria ordem, bela ordem cósmica, e por isso ela teria afinidade com o que o Platão chama de divino, que é conhecido como as ideias ou as formas. As almas, elas não são formas ou ideias, mas elas têm uma conaturalidade, de alguma forma, elas como se tivessem sido destinadas desde a sua criação pela faculdade da inteligência, né, que tem um sentido amplo em Platão, mas dessa consciência superior, que ela pudesse compreender a natureza divina do universo. Então, é como se a alma humana fosse destinada, desde a sua criação, a ter a capacidade de contemplar todas as leis cósmicas e a arquitetura do universo. No entanto, na descrição dessa criação da alma humana, o Platão diz que as divindades auxiliares, nós entendemos, são potências espirituais perfeitas,
elas modelaram a alma humana de maneira tal que todas fossem, tivessem mais ou menos a mesma condição e não de neutralidade moral, inclusive. É como se todas as almas tivessem sido criadas num estado de que na codificação aparece como de ignorância. Então, todos foram criados de maneira simples e ignorantes, mas com a prerrogativa da escolha. Então, as almas têm a prerrogativa de escolher o modo pelo qual elas vão viver. E nessa narrativa, o Platão diz que isso é tudo metafórico, mas foram criadas tantas almas quantos são os astros. E cada uma seria destinada a retornar para o seu astro de origem. E que a alma humana, ao ter um corpo, né, quando as divindades criaram esse invólucro semimaterial, elas distribuíram essas almas por vários astros. E o Platão fala, algumas foram para a Terra, outras foram para a Lua, outras foram para outros astros ou planetas. Então, com isso, ele, de maneira notável, ele antecipa um tema que vai atravessar séculos, né, de neoplatonismo, que é a pluralidade de mundos. A pluralidade de mundos implica também uma pluralidade de existências. E fica subentendido nessa narrativa platônica que o corpo que a alma vai ter é adequado a cada mundo. Né? Então, isso é uma intuição platônica muito interessante e que vai ser desenvolvido, né, na codificação. Então, há uma via dupla aí, né? Platão é muito instigante para que nós possamos refletir acerca de questões, né, que estão principalmente no livro dos Espíritos, mas o inverso também é verdadeiro. Como os mitos platônicos são uma espécie de linguagem cifrada, ou é como se ele tivesse encriptado ali significações que não são, elas são opacas, né, para um leitor não familiarizado com ideias espiritualistas. Então, nós podemos também entender melhor o que o Platão queria dizer, né? E quem faz isso muito, interpretar de maneira filosófica, né, essa herança grega, o Leon Denis. Bom, então, a alma humana foi criada por essas divindades auxiliares, e nessa descrição mítica que o Platão faz, ele já indica que a alma humana ela é destinada a ter uma apreensão da verdade, do bem e do belo. Todavia, ela tem a prerrogativa radical da escolha. Essa é a intuição do livre-arbítrio. E, embora todas tenham sido criadas na mesma condição de neutralidade moral, por terem a prerrogativa da escolha, elas podem escolher, uma vez tendo corpo, a partir dessa relação sempre problemática, porque ela perturba, né, as faculdades psíquicas originárias. Nascer num corpo é uma coisa perturbadora, que o Platão descreve tão perturbador
que a alma permanece em um estado de irracionalidade durante vários anos. Só aos poucos, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai readquirindo um discernimento, né? Mas na primeira infância prevalece um estado de irracionalidade, porque simplesmente nascer numa condição corporal, orgânica, é perturbador, né? E, e isso já implica o desafio para que a alma, a partir dos impulsos advindos dessa relação psicossomática, e que ele chama de esses impulsos não racionais, ele chama de epitimia, que são apetites ou paixões violentas. É preciso, então, que a alma adquira uma mestria, um domínio sobre essas pulsões. Simplesmente pelo fato de nós termos uma relação complicada a partir das afecções corporais. O corpo, ele, ele suscita, né, a partir dessa relação e da vivência, da experiência dos apetites, ele suscita a possibilidade que a alma passe a usá-lo como um tipo de instrumento ou ferramenta para a obtenção de prazeres ou para uma vida voltada somente para os prazeres. Prazeres esses que são relacionados com as sensações, com a experiência corporal. Então, como a alma pode escolher, ela pode escolher voltar-se para essas paixões irracionais. Isso implica que, dependendo dessas escolhas, que ela modifique a sua natureza psíquica de maneira tal que necessariamente ela vai ter que ter novos corpos, consonantes com a vida que elas levaram. Então, nesse mito de criação, de origem da alma, Platão vai dizer que, em função das escolhas, as almas que não tinham diferenciação de gênero, né, a partir dessas escolhas, aparece a necessidade de que elas assumam corpos de gênero diferente. Então, aparentemente, ali, quem leitor desavisado pode achar que o Platão afirma ali que o aparecimento da mulher, né, ou o fato da alma nascer no corpo de mulher, é resultado de escolhas más. Não, não é bem assim. A necessidade de diferentes corpos, em diferentes gêneros, surge dessa decorre, né, dessas escolhas que a alma faz, e é como se houvesse a necessidade de equilibrar, de compensação de certas ações através da vivência em outros corpos. Então, digamos, por exemplo, que, por suas escolhas, uma psique, uma alma, ela tenha perdido a sensibilidade, ou o que ele chama de doçura, e com isso, em consequência, passa a ser necessário que essa alma assuma o corpo de uma mulher, porque a mulher tem mais sensibilidade, né? Então, é como se fosse necessário que ela reaprendesse aquilo que foi
ofuscado ou perdido por suas escolhas. Então, não só de gêneros, né, de masculino e feminino, mas de condições também de vida, né, condições materiais as mais diversas. Isso tudo seria, seria uma cadeia de mecanismos de compensação para que a alma retornasse à sua condição de equilíbrio, né? Então, das escolhas da alma surgem desequilíbrios. Daí, em função desses mecanismos de compensação e das muitas vidas que a alma tem, mas sendo a alma destinada a ter uma compreensão ampla do bem e do belo e da arquitetura cósmica, ela é destinada para o bem, né? A filosofia de Platão, ela é teleológica, porque ela é como se houvesse um propósito na criação de evolução. Então, por isso, através de múltiplos ciclos indefinidos de vidas, né, de nascimentos e mortes em muitos corpos, a alma poderia, então, readquirir um pleno domínio sobre esses elementos constitutivos divinos da sua origem e chegar a um estado de aperfeiçoamento. Quando isso acontece, o Platão diz que, como Sócrates diz nas suas narrativas, de que a alma vai habitar junto aos deuses. Ela não se torna um deus ou divina, mas a sua condição passa a ser divina, uma condição de pureza. Como ela estaria, né, no final desses muitos ciclos, já numa condição de pureza, em que a sua parte psíquica mais elevada, com desejos próprios, que fundamentalmente é o amor, ela não teria mais necessidade o que ele chama nesse mito de criação, dessa parte mortal, desse invólucro de partículas sutis de água, ar, terra e fogo, que isso é metafórico, o Platão apenas está indicando que a necessidade que para a alma ter um corpo é preciso esse elemento intermediário. Então, num estado de pureza, após os muitos ciclos de nascimentos e mortes, a alma, então, se despojaria desse elemento que ele chama de mortal, e uma vez tendo perdido essa parte corruptível, mortal, a alma estaria num estado de pureza e ela não teria mais necessidade de reencarnar num corpo. Então, com isso tudo, Platão antecipa, né, a concepção de evolução espiritual, ele antecipa a pluralidade de mundos, ele antecipa a questão existencial do livre-arbítrio, e mostra que também o universo não é um fruto do acaso, mas que ele é a obra de um princípio inteligente, né? E é muito interessante que a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos é o que é Deus, né? E não quem é Deus. É uma modificação muito grande em relação a todas as religiões do livro revelado que apontam a um Deus soberano como pessoa, né? E na codificação Deus aparece como um princípio. E Platão afirma exatamente isso, né? Então, na introdução,
a primeira questão já aponta para a condição originária da alma, que ela não sendo idêntica ao belo, bem, o que ele chama de ideias, ela por natureza, e por ter uma parte divina, ela é connatural a esse plano divino, né? E o ser humano é união psicofísica. Então, no comentário, né, o Kardec fala que é o germe da doutrina dos anjos caídos. Isso é pré-platônica, pitagórica, e os pitagóricos afirmavam que a alma humana é um daimon caído e que deve retornar para sua condição originária. Mas, fundamentalmente, o ser humano é psicofísico. Mas o corpo em Platão é absolutamente necessário para que a alma adquira um domínio sobre forças irracionais por si mesma, né? Então, nós só conhecemos esses impulsos irracionais que tendem a sequestrar a nossa mente pelo fato de termos oportunidade de termos corpo. E também o corpo é necessário para a aquisição do conhecimento, porque é só tendo corpo que a alma pode discernir entre o conhecimento aparente que se nos manifesta mediante os sentidos, e o conhecimento verdadeiro que exige uma emancipação dessa elemento superior da alma, dessa natureza corporal. E esse conhecimento superior só pode ser aprendido se houver como condição fundamental o desejo que move a, a busca por esse conhecimento, e esse desejo é o amor pela sabedoria, o amor pela verdade, o amor pelo bem. Se houver o amor e se houver o desenvolvimento desta faculdade natural que a alma tem de compreender as leis que estão para além do que é corporal e material. Isso só pode ser feito pelo pensamento purificado. Bem, em seguida, ele diz que a alma se transvia e perturba, esse é um trecho, né? Esse é um trecho do Fédon, que eu já falei aqui, e nesse trecho do Fédon, o Platão, através do Sócrates, diz que a experiência da encarnação nos deixa num estado de vertigem, como se estivéssemos embriagados. Isso significa uma ignorância parcial implicada pelo nascimento no corpo, né? Ter um corpo implica um esquecimento da experiência espiritual e também uma espécie de ofuscamento das nossas faculdades naturais, e isso exige um exercício constante para recuperar isso, ou pelo menos para que nós não sejamos tão afetados por essas forças que tendem a nos aproximar do irracional, né? Então, essa passagem do Fédon indica que viver num corpo orgânico é uma experiência problemática, porque nós estamos sujeitos a impulsos originários, né, dessa relação psicossomática, e é preciso, então, desenvolver uma capacidade de
autodomínio, de equilíbrio próprio, de comedimento, para que nós não sejamos arrastados como num estado de embriaguez. Nessa segunda passagem, há aqui também implícito a questão da escolha. A alma pode tanto aproximar-se dos apetites, que são o Platão usa a metáfora, né, que prazeres intensos e dores são pregos que colam a alma no corpo, ou ela pode buscar a sua essência originária, contemplar a sua essência. E que essência que é essa? É o fato dela ter um elemento divino que a permite ter uma consciência plena da verdadeira realidade, que está muito para além da nossa experiência física aqui. Como a alma tem essa capacidade de compreender e adquirir a consciência da verdadeira realidade, mesmo tendo um corpo, isso implica esse domínio, esse equilíbrio, essa harmonia psíquica. Então, quando ela se volta para a sua essência, ou seja, a sua capacidade de compreender o bem e o belo, os, as perturbações, os erros, as fobias, os medos cessam, porque ela passa a estar unida ao que é invariável, o que é imutável, e o que é invariável e imutável é o divino. Então, ela liga-se à, à, à divindade do mundo espiritual. E é isso que se chama sabedoria. Ou seja, sabedoria é uma condição conquistada por muito esforço da alma apreender a verdadeira realidade, ligar-se a essa realidade que é espiritual pela, pela parte divina, que é o que ele chama de pensamento puro. Bom, Kardec comenta, né? Isso implica que nós temos que adquirir a capacidade de compreender para além da vida material, da experiência do aqui e agora, não considerar que é isso que nós estamos vivendo é a verdadeira realidade. Considerar que a nossa experiência aqui e agora, tudo que pode ser sentido, verificado, só tudo que existe é material, para o Platão, isso constitui a origem de todos os males. Origem de todos os males claramente tomar a realidade atual, presente, como se fosse a única, toda e a verdadeira realidade. Como cada um julga enxergar uma realidade, a sua realidade própria como a verdadeira, daí surgem os conflitos e daí surge toda a vida, e os apetites são irrefreáveis, como o apetite de ter e possuir mais coisas e de dominar, e daí surgem os conflitos éticos e políticos. Bom, no terceiro ponto, né, é outro trecho do Fanon, em que ele vai dizer, isso é um ponto que o Platão está ainda fazendo uma concessão à visão de um mundo dos órficos, que era pessimista, mas depois ele mesmo supera essa visão pessimista de que o corpo é ruim, não, o corpo não é ruim, nem bom nem ruim para Platão. Depende do uso que nós vamos fazer dessa relação. Né? Então, nessa parte aqui, o Sócrates está se referindo a certos sábios órficos que tinham uma visão pessimista do corpo.
Eu digo, é importante ressaltar que Platão superou essa visão pessimista depois dessa passagem, porque isso foi muito criticado por filósofos antiplatônicos e como Nietzsche, por exemplo, né? Que o Platão tinha uma visão de que a vida é uma doença, que o corpo é uma desgraça. Os órficos tinham uma concepção assim, mas o Platão superou isso. Mas esse trecho, né, que é mencionado aqui, enquanto a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca obtemos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Então, já que, mesmo ele fazendo alusão à concepção órfica, fica claro que o filósofo é movido por um amor. E o amor é o amor pela verdade. Aí o Platão tem uma série de trocadilhos para se contrapor ao filósofo, que é um amante da sabedoria. Ele fala no Filossômatos, o amante do corpo, no Filotimos, o amante das honrarias, no Filocrêmatos, o amante das riquezas, né? Então, cada um vai levar um tipo de vida em função do amor que alimenta. O filósofo ama a verdade, o bem, o belo. Então, o corpo isso é uma questão de conhecimento, nós temos que cuidar dele. O Platão supera a visão pessimista dos órfãos, que diziam que o corpo é uma prisão, uma cadeia, e um local de punição, como se alguém, um crime, onde o local em que um criminoso vai pagar pelas penas, né? O Platão transforma isso e diz que o corpo é um posto de guarda, um posto de vigilância, algo que nós temos que cuidar. Mas ele constitui, por sua natureza material, obstáculos para a compreensão, para a inteligência. Então, com isso, Platão divide o modo pelo qual nós adquirimos conhecimento, ou nós adquirimos conhecimento pelas sensações, ou esse conhecimento vem não das sensações, mas de outra maneira. Que para ele o verdadeiro conhecimento e a ciência advém dessa parte superior e divina da alma. Então, o corpo, né, nessa passagem, por ser, né, nos enredar numa miríade de experiências psicossomáticas, de desejos, apetites, medos, né, ele pode ser um obstáculo para a aquisição do verdadeiro conhecimento, se a alma não se voltar para essas realidades divinas. Então ele diz que só após a morte que nós estaremos libertos totalmente desse estado problemático, perturbador, que é viver uma experiência orgânica. E por isso, né, os filósofos, após a morte, eles teriam uma consciência mais plena, porque não ela estaria isenta das interferências da, desse cuidado que a vida exige, né? Nós temos que, para nos manter vivos, nós temos que cuidar do corpo. Por isso a filosofia seria um exercício de morte, porque o filósofo... Mas a alma também pode ter essa consciência, isso eu vou falar, espero falar numa próxima vez, que é como é que Platão é precursor da noção da, da relação com potências espirituais. Ou seja, como é que Platão vai explicar estados alterados de consciência, ele vai chamar de manteia e a profecia, adivinhação e profecia, né, que são
o que eu entendo como um precursor da noção de mediunidade, né? Platão explica, assim, com certos detalhes, como é que a loucura se instaura na alma, a loucura patológica, e como é que também a alma pode desenvolver faculdades que a transportam para além da experiência física, que ele chama de adivinhação e profecia, que em tudo é correlato a estados mediúnicos. Bem, o comentário aqui dessa passagem do Kardec, que o Platão antecipa, né, que as faculdades psíquicas elas são obscurecidas pelos órgãos corporais e elas são ampliadas depois da morte. Podem ser ampliadas, segundo o caráter, o desenvolvimento de cada alma, né? Ou seja, almas impuras que levaram vidas apetitivas ou se voltaram para injustiças com a finalidade de obter vantagens aparentes e cometeram crimes que são viciosas. Essas almas elas vão estar presas ao corpo, né? Mesmo após a morte. Então, as almas puras seriam aquelas que conseguiram ter uma compreensão de que a verdadeira realidade transcende a realidade material. No quarto ponto, ele continua, a fazer alusão ao mesmo diálogo e que faz também alusão ao livre-arbítrio. Ou seja, ele mostra que a alma pode ser pura ou impura, mas o que determina o fato dela ser pura ou impura? A sua prerrogativa radical de escolher. A alma escolhe pelas suas ações, ela escolhe quais os desejos que ela vai alimentar. E se ela escolhe desejos apetitivos, ela vai alimentar esses desejos para obter prazeres, e com isso ela fica presa à experiência corporal. A alma pode, então, pelas suas escolhas, aproximar-se da realidade material, que é parcial, ou ela pode, pelas suas escolhas, aproximar-se da realidade divina. Então, o que a alma ela é causa da sua própria natureza moral. A alma não é causa da sua existência, porque ela foi criada, ela foi fabricada por entidades, potências espirituais, né, que Platão vai assimilar aos deuses auxiliares. Então, a existência dela não pode escolher deixar de existir. Ela não pode escolher destruir-se, porque a existência, que é a essência da alma, não depende dela. Mas o que depende dela é a natureza moral, o tipo de psique que ela vai ser. Então, ela é causa, e é causa de si mesma. Ela é causa do tipo de alma que ela será, pelas suas escolhas. E as escolhas no sentido mais amplo possível, desde os desejos que ela vai alimentar, e Platão divide desejos entre desejos necessários, são aqueles necessários para a manutenção da vida, e desejos não necessários, desejos supérfluos, são desejos voltados somente para prazeres. Desejos necessários, eles podem se converter em abusivos se forem usados para obtenção de prazer, né? Então, a alma é causa da sua própria constituição psíquica. Isso dá uma dimensão da responsabilidade moral
E essas escolhas abrangem tanto os desejos que nós vamos alimentar, e existem desejos prejudiciais e desejos superiores, que eles nos aproximam do divino, que é fundamentalmente o amor, né? Então, amor de que nós vamos alimentar? Todas as ações humanas, elas têm como princípio causal a nossa natureza desejante, né? O intelecto não move. O que nos move a agir é a natureza desejante. Então, a alma tem que ter um discernimento, ela tem que adquirir um discernimento pelo aprendizado, numa vida, num corpo, ela tem que discernir quais são os desejos que devem ser alimentados e quais os desejos que são prejudiciais. Enquanto nós somos seres vivos, é impossível erradicar completamente, eliminar desejos, né? A história mostra que vida monástica, autoflagelação, coisas desse tipo, no sentido de sufocar, né, desejos, são fadadas ao fracasso. A única maneira de nós alimentarmos desejos elevados, desejo pelo autoaprimoramento, desejo pela sabedoria, desejo pela aquisição da virtude, é nós alimentarmos os desejos corretos. Quando nós alimentamos esses desejos corretos, eles crescem, os desejos prejudiciais e nocivos passam a ser comparativamente desprezíveis, irrelevantes, eles se tornam infinitamente pequenos. Nós não eliminamos desejos enquanto temos corpo, mas nós podemos torná-los irrelevantes, né? Então, pelas escolhas, a alma modifica a sua natureza psíquica. Isso é fundamental em Platão. E nos dá uma dimensão de responsabilidade. Nós somos o que somos, não por um fado, ou porque somos joguete de deuses que nos manipulam, ou somos presa de más influenciações, de potências espirituais malignas, que os gregos chamavam de kakodaimons. Não, nós somos o que somos por única responsabilidade das nossas escolhas. Então, nós vamos ter o discernimento dos desejos corretos e nós vamos ter que alimentar os pensamentos corretos. Isso implica em como é que nós vamos passar o nosso tempo. A ocupação do tempo tem uma repercussão decisiva no tipo de alma que nós somos. Como é que nós passamos o tempo? E o Platão usa metaforicamente a palavra trofé, que é alimentar a alma após a morte. Ela é o que é em função do seu alimento e da sua cultura, da sua educação. Então, duas coisas são decisivas: é o modo como nós fomos educados e educamos a nós mesmos e pelo o que nós alimentamos durante a vida, né? Então, os apetites, né, nessa parte aqui, eles são intrínsecos à experiência somática. É pelo tipo de vida que nós teremos a repercussão do tipo de alma que nós somos e, dependendo do tipo de desequilíbrio que nós criamos em nós mesmos, como almas, nós vamos ter que ter uma compensação ou buscar um reequilíbrio através de mecanismos de compensação em outras vidas, em outras condições materiais de existência e em outros corpos, né? E o Platão ilustra, né,
o vínculo do tipo de corpo com o tipo de caráter da condição moral, tanto pelas deficiências físicas, né? Ou seja, deficiências físicas indicam já algum tipo de compensação para uma natureza moral desequilibrada. Mas para reforçar o vínculo inexorável, inalienável de ação e consequência, que o conjunto das ações e envolve pensamentos e desejos vão, vão modelar o tipo de caráter que nós temos, para vincular as ações humanas às consequências, que serão infalíveis, se elas não vierem nessa vida, elas vão vir em outras. O Platão usa uma imagem adotada pelos pitagóricos de que, ao escolhermos ações más, vis, viciosas, injustas, né, nós deformamos de tal maneira o nosso caráter que essa alma desumanizou-se a tal ponto que ela só pode vir numa outra existência, num corpo de animal. O Platão se refere à possibilidade de metempsicose, ou de nascer em corpo animal, sempre ali entremeado com ironia. Isso indica que ele está usando as imagens pitagóricas de nascer em corpo de animal como uma metáfora para ilustrar a necessidade de que nós tenhamos corpos que sejam compatíveis com a nossa natureza moral. E a maneira mais ilustrativa de fazer isso para pessoas que não compreendem ou não compreendiam isso é dizer que uma vida viciosa ou pervertida, ela nos desumaniza a tal ponto que nós não podemos mais nascer em corpo humano. Isso é intuitivo, né? Por essa razão, nós entendemos que crimes hediondos, nós chamamos, tendemos a ver criminosos que cometem crimes hediondos de maneira totalmente insensível, sem nenhuma empatia, a vê-los como monstros, mesmo que eles sejam criminosos humanos, né? Nós nos recusamos, isso não é um ser humano, isso é um monstro. Porque isso é intuitivo. E o Platão, então, mostra que a desumanização e a perversão pelas más escolhas implicam consequências inevitáveis, né? Então, isso aí vai reger o tipo os ciclos de reencarnações. Então, a reencarnação em Platão aparece como fundamento para o consequencialismo de que as nossas ações desequilibradas, elas exigem compensação. E elas exigem compensação porque desde que o universo foi criado, ele é o melhor possível. Se nós escolhemos fazer o mal, para que o universo continue a ser o melhor possível, é preciso haver mecanismos de compensação pelas nossas más escolhas. E essas compensações vêm com a expiação em outras encarnações. No diálogo chamado Fedro, o Platão vai descrever ali 9 tipos de vida, é um número simbólico, do pior até do tirano, até o filósofo, o tipo de vida superior, até que as almas não tenham que mais, uma vez cumprida a sua evolução, elas não tenham mais que nascer novamente. Então, no comentário que o Kardec fala, né, da reencarnação e
que a reencarnação no corpo material consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Bom, Platão explica isso, ah, antecipa isso, né? A não ser pelo fato de que, necessariamente, se existe um universo material, a existência material ou a experiência material do espírito é necessária, porque nós só podemos ter uma plena compreensão das leis e da beleza da arquitetura cósmica se nós conquistarmos a capacidade de dominar a irracionalidade, né? Então, a noção de evolução está implícita ali nesses ciclos de nascimentos e mortes, e a necessidade de compensação, de um consequencialismo ético, de que nenhuma ação injusta fica sem compensação. Bom, aqui também está no mito, né? O mito de destino das almas. Platão tem 3 grandes mitos de destino das almas, no Gorgias, no Fédon, na República, e no Fedro também tem um mito das almas. Então, aqui, no tópico 5, ele fala de que nós temos um guia. Uma vez transposto o limiar, né, da desencarnação, nós temos um guia, que é um daimon, né? E nesse mito, Platão vai dizer, bom, as almas são totalmente pervertidas e caóticas, elas ficam entregues a si mesmas. Nenhum guia se dispõe a acompanhá-las. Então, elas ficam em um estado de completo de desrazão e completa confusão e perdidas, né, no mundo dos mortos. Ao passo que aquelas se ocuparam, ainda que parcialmente, com a virtude, têm um guia, né? Bom, o daimon, em Platão, essa palavra daimon, no diálogo Banquete, aqui ele vai desenvolver isso no tópico 6, daimons não são deuses, né? Mas em função depois da criação das almas humanas, em função delas estarem encarnadas, elas não tendo um contato direto com a divindade, os deuses puros, os daimones foram criados como seres intermediários. Então, eles têm a função de serem intermediários entre o humano e o divino. Então, os daimones são intermediários que levam as súplicas, as preces humanas para os deuses e trazem as respostas. E os daimones também podem trazer a punição para as ações humanas. Então, são intermediários. Um daimon, então, tem uma natureza, ele é uma potência espiritual. Ele é espiritual porque ele é invisível. E eles antecipam, de alguma maneira, a dinâmica do mundo espiritual, né? Existem daimones que são apenas mensageiros, todos são mensageiros de alguma maneira, mas existem aqueles que só trazem punição, e esses são vistos como maus. O mau daimon é o Kakodaimon, ele só traz punição.
Daí surgiu essa ideia nos primórdios do cristianismo de que demônios são ruins. Não, eles são intermediários. Mesmo aqueles que são maus, eles têm uma função na economia espiritual de trazerem compensações ou serem consequências das próprias ações más humanas. Então, daimon é praticamente sinônimo de ângelos, que se tornou o anjo no imaginário cristão, e o anjo é um mensageiro, ângelos é mensageiro, né? Não, praticamente é a mesma coisa. Então, eles são intermediários e, por isso, eles ocupam esse espaço do mundo espiritual, né? Aqui ele faz uma interpretação, né, dizendo que os daimons são espíritos. Isso aqui é a interpretação. Rubens, Rubens, Pois não. eu queria te pedir para retomar o daimon e todas essas consequências para a doutrina espírita e tudo em nosso próximo encontro. Ok. Porque isso está tão rico, e nós temos muitas questões aqui que nós fomos anotando ao longo da sua exposição, que é uma aula tão especial para o nosso estudo, quando em todas as casas espíritas nós todos estudamos esta parte, Sócrates e Platão, na introdução ao Evangelho. Você aceita dar essa continuidade assim em um próximo encontro? Perfeitamente. Eu acho que eu também já estourei o tempo. Eu tenho que ter outro encontro, porque um diálogo que o Platão vai falar do amor superior, o amor divino, e que ele chama de Eros. Eros, amor, é um daimon, né? Então, para falar dessa questão em Platão, eu teria que realmente fazer outra Isso. exposição. E por Aproveitando que aí. Desculpe. E por que também que houve, nos primórdios do cristianismo, essa distinção de demônio como uma entidade maléfica e o anjo como uma entidade benéfica. Mas, Pois então, isso é tão rico, né, que tem vários pontos aqui. E eu vou falar disso também, né, em outros encontros. isso. Esses entroncamentos conceituais, alguns deles derivados assim por outras vias que não as fiéis ao Platão ou à origem platônica, que nós poderíamos desenvolver isso com uma atenção especial, com mais tempo, inclusive, porque essa questão é uma questão crucial do ponto de vista conceitual para todos os espíritas, não é isso? Não só para os espíritos, mas pelas muitas variantes de denominações cristãs que só veem daimones como entidades maléficas, né? Isso. Não, não são. Eu posso começar agora pelo finalzinho. Eu tenho aqui algumas questões. Nós temos, você mesmo disse que nós estamos sobre o tempo, mas é irresistível. Eu estou aqui nos meus apetites de conhecimento. São bons. Vamos lá. Quando você falou que o Platão diz que o universo é o melhor possível, o Leibniz bebeu nessa fonte? Muito bem apontado, né? Muito bem apontada essa questão. O Leibniz tem um livrinho ele é pequeno, que se chama Princípios de Metafísica, tem em português, né? Nesses princípios de metafísica, ele cita diretamente Platão, e a concepção dele
de que o universo é o melhor possível, que existe um princípio de economia no universo que faz com que as leis físicas sejam as mais eficazes, as mais perfeitas, isso vem do livro 10 das Leis do Platão, em que ele fala exatamente isso. E o Leibniz menciona diretamente o Platão. Então, Leibniz, a concepção de o melhor dos mundos possíveis do Leibniz é totalmente platônica e ele reconhece. Infelizmente, Leibniz não é estudado nos cursos de filosofia, muito pouco, a não ser em grandes centros como a UFRJ, a USP, mas ele não é estudado. E ele foi um físico. Ele inventou o cálculo diferencial integral, embora o Newton tivesse levado à fama. A notação que é usada nos cursos de exatas, ainda hoje, né, em qualquer lugar do mundo, não é a notação do Newton, é a notação do Leibniz. Então, esse princípio teleológico de que o universo tem um princípio de economia, a natureza, né, tem um princípio de economia, de energia, isso é extremamente fecundo e, e sim, o Leibniz reconhece. Ele cita o Platão nos princípios de metafísica. Tem em português. Espetáculo, espetáculo Leibniz. O Leibniz, para mim, é essa questão do melhor possível, basicamente. E a mônada, Sim, esse conceito. Mas quando você falou sobre, de uma certa forma, uma abordagem irônica da parte do Platão sobre a zoantropia, sim. você acha que isso também foi uma antecipação para o Espiritismo, já agora com os desdobramentos com a obra de Kardec barra Chico Xavier? Não, o fato de Platão ter sido irônico significa que ele está usando Era ironia uma socrática? essa ironia mais platônica, né? A ironia socrática era mais Era metodológica. outra, era positiva até, né, para o É. conhecimento. O Platão aqui ele usa a ironia para superar uma concepção anterior, né? E mas no tempo dele ele tinha que se partir das noções pitagóricas de que quando a alma se desumaniza pela perversão, que ela não pode ter um corpo humano, ele precisa disso para ilustrar de maneira clara de que a deformação do caráter vai ter implicações em vidas posteriores. Então, quando ele diz que uma alma violenta, com impulsos brutais, que vai nascer no corpo de um lobo, de uma fera, né? Isso é uma ilustração, né? E, e é irônico porque algumas encarnações são jocosas, né? Como ele diz, que alguns vão nascer em corpo de mula, outros vão nascer em corpo de formiga. E aí fica claro que ele está sendo jocoso. E na República, no mito de Er também, algumas escolhas são claramente irônicas. Agora, ele precisa disso porque ele está moldando um novo tipo de mentalidade. Ele coloca toda a noção de evolução, né, já ali nesses mitos filosóficos, mas como ele está ali criando novas categorias mentais para reforçar esse vínculo forte entre ação e consequência, ele usa essas imagens da metempsicose. Agora,
a noção de evolução já está lá também. Perfeito. Quando você falou assim que a nossa natureza desejante é o princípio causal, etc., etc., essa é a participação platônica na, na construção, na antecipação da psicologia, né? Das áreas psi. Sim, a grande antecipação que ele fez é o fato dele desenvolver essa dinâmica psíquica entre desejos múltiplos e variáveis, desejos prejudiciais, desejos irracionais, desejos violentos e desejos superiores, nessa dinâmica psíquica que a vida implica, né, o Platão mostra que a alma ela tem fontes causais da ação diversas. Então, os desejos são a origem de nossas ações, e aí ele vai usar uma categorização de que a alma tem partes. Ou seja, os desejos eles têm uma sede própria e que eles são esse locus, essa sede da alma é irracional. Nós temos elementos intermediários, que é o do ardor, da ira, da indignação. Este elemento intermediário, ele tem contato com a parte superior da racionalidade, que envolve desejos superiores também. E, então, o Platão, o que ele antecipa é uma tripartição psíquica. Nós temos uma parte do psiquismo que é irracional, nós temos uma parte que é intermediária, ao mesmo tempo que ela pode ser irracional, como no estado da cólera, mas também ouve as instruções da razão, e temos a racionalidade, que é uma palavra ruim, mas seria o elemento superior da alma. Então, a antecipação que ele faz é a da tripartição psíquica, e ele antecipa muito os desequilíbrios psíquicos, né? O estado de patologia mental, de loucura, mas, sobretudo, a tripartição, que foi o Freud, de maneira, um viés materialista, ele vai propor, né? Com o id, o ego e o superego. Mas a psicologia platônica é muito sofisticada, né, para descrever essas dinâmicas dos afetos e com a molda do caráter. Isso. Só um registro, você lembrar o Nietzsche foi muito bom aqui para nós, porque, na verdade, ele não tira isso do Platão propriamente, mas tira daquela fase do Platão em que ele seguiu os órfãos, mas depois superou. É isso. Sim, o Nietzsche entende que as referências ao orfísio que o Platão faz definem a filosofia do Platão. Aí ele critica Sócrates e Platão como os responsáveis por uma mentalidade de escravos, que é do cristianismo, que vê o corpo como uma doença e a vida como uma doença. Uhum. Essa visão ateísta, materialista do Nietzsche, ela se transferiu para a pós-modernidade, né? Os filósofos pós-modernos, notadamente os franceses, eles tentaram destruir isso completamente, a metafísica platônica. O, o empirismo de John Locke tem aí um DNAzinho platônico? Ah, o empirismo inglês, né, principalmente o Hume, né, o Hume era um mestre do idioma, que escreveu uma história da Inglaterra, então ele era muito persuasivo, né, a maneira
que ele escreve foi muito influente. E o Locke, né, tinha uma concepção também tomada ali da fisiologia, da medicina, de que a mente é uma tábula rasa e que tudo começa com as sensações. Então, ali na modernidade, esses filósofos foram defensores radicais não só do empirismo, mas o materialismo de maneira geral. O, o Hume, em particular, né, ele não só critica a, a imortalidade da alma, mas ao criticar a imortalidade da alma, ele defende de maneira enfática o suicídio. Então, o livro do Hume, que ele vai criticar a imortalidade, e para fazer isso ele tem que partir dessa concepção empirista de que tudo o que nós temos é uma mente que começa a partir das nossas sensações. Ah, isso foi determinante para uma mentalidade que se estendeu aí no século até o século XX, né, e que se tornou hegemônica. O que é ciência é só aquilo que é verificável do ponto de vista material. Isso foi decisivo também. O Freud foi muito importante nisso, que era materialista. O sucesso do Freud, eu tenho um livro que fala exatamente sobre isso, é que decretou o fim do espiritualismo científico que era forte na Inglaterra. Então, isso foi até meados dos anos 20, né? Então, quando a psicanálise surgiu nos anos 30, ela, o sucesso foi tão grande que ela ofuscou o, o espiritualismo científico inglês, e se o espiritismo tivesse vindo para o Brasil, já numa tônica mais religiosa, não tanto científica, ele não teria sobrevivido. Tal foi o sucesso do materialismo no século XX. Mas Locke e Hume foram, são ainda importantes, né, para esse tipo de visão materialista. O- É para uma próxima série, depois de Platão e Sócrates, você nos trazer a relação Platão e Leon Denis, que é outra de suas paixões, também é minha, mas também objeto de seus aprofundados estudos. Então, vamos guardar aqui próximas atrações. É, tem outra coisa que nunca é estudada, né, que é um físico inglês, que era professor de física experimental, chamado William Barrett, que foi presidente da SPR, né, Society for Psycho Research. Ele não só desenvolveu um método que ele atribuía, por ser professor de física experimental, ele considerava científico, de comunicação mediúnica, mas depois da sua morte, a sua esposa, que era médica, Florence Barrett, ela psicografou um livro do que ele encontrou no além. Então, isso é um tema que vale a pena também a gente. Essas comunicações pós-mortem do William Barrett, elas valem a pena serem conhecidas. Além, o Leon Denis é filosofia de capa a capa, né, em todas as suas obras. Mas essa interpretação do Leon Denis da filosofia grega é muito bonito isso. Então, eu estou à disposição. O Leon Denis é espetacular sob qualquer ângulo, né? Acho. Ele escrevia muito bem, ele é muito bonito, é uma filosofia.
Isso. Embora Quando ele fosse autodidata, ele era um filósofo. ele era, eu chamo de filósofo poeta, porque o texto dele em prosa é verdadeira poesia, Poesia pura, não que é? ela... Por isso que eu chamo de filósofo poeta. Quando você falou sobre a, a alma, você iniciou logo falando sobre a alma, e você falou sobre o bem, o belo, etc. O Platão estava trazendo aquilo de Sócrates. Porque esse crivo que o espiritismo, ou o movimento espírita, não o espiritismo, o movimento espírita chama de crivo de Sócrates, é atribuído a Sócrates, né? Isso existe dentro do platonismo, né? Autores de língua inglesa, intérpretes de língua inglesa, tendem a separar radicalmente Sócrates de Platão, e eles são maioria, então eles são dominantes, né? De que Platão é incompatível com Sócrates, e no movimento espírita muitos veem assim: Sócrates foi o espírito elevado e não Platão. Mas eu não vejo assim, a partir dos estudos de um alemão chamado Theodor Ebert. Ele mostra que o Sócrates conhecia os cultos de mistério, o Sócrates conhecia aquelas concepções é, místicas, espirituais, né? Então, tudo que o Platão fez foi desenvolver uma filosofia que levasse às últimas consequências noções que o Sócrates já tinha. Então, o que tipicamente platônico não passa de um esforço para fundamentar filosoficamente tudo que o Sócrates disse. Essa é a minha visão, e eu não vejo que eles estão separados. E o próprio fato de, na codificação, eles aparecerem como precursores juntos, e Leon Denis também dá o mesmo tratamento, significa que eles não são, não podem. Incompatíveis. É. Quando você, na tradução que você nos trouxe, você disse que você se reportou à tradução em francês que o Kardec acessou. Foi isso? Foi. Então, nessa tradução que você nos trouxe, está ali o discurso do Espiritismo. Essa, esse uso dessas expressões do discurso do Espiritismo, foi você que colocou, ou foi o Kardec que colocou? De onde veio isso? Não, o que ele faz ali, ele transcreve excertos que estão nos diálogos de Platão, em Sim. vários diálogos, e isso geralmente aparece em letra itálica. Então, o que está em itálico é o que está nos diálogos de Platão, e que no francês ele transcreveu isso do Victor Cousin, que foi o primeiro a traduzir. Só que o Cousin não colocou a paginação crítica. Então, o que está em letra não itálica é comentário do próprio Kardec. Uhum. Então, o itálico é Platão, o comentário segue Isso, a porque a expressão, interpretação. porque princípio inteligente não está assim dito no Platão. Ah, Com essas palavras, não está. Isso é do discurso espírita. com essas palavras, não, mas ele diz que Mas é um conceito que está posto dessa forma. ele diz que nesse mito de origem, que é a criação do universo, que o artesão que modelou o universo como uma obra de arte é fundamentalmente um nous.
ou seja, uma inteligência. E ele não pode ser identificado como pessoa. Então, o fato do artesão, do demiurgo, ser fundamentalmente nus, uma inteligência, e ele sendo causa, princípio é causa, ele é um princípio inteligente. É uma inferência, mas essa inferência é totalmente compatível com a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Você acabou de usar a palavra nus, que eu entendi que seria com N minúsculo, porque para o Anaxágoras, o nus com maiúscula é o princípio superior é Deus. Sim. Então você É, coloca. o Platão é obscuro quanto a isso, né? O Anaxágoras foi o primeiro, o Demiurgo é um nus, né? Mas ele não é, Nus ele, menorzinho, é isso? É um nus menorzinho? ele encontra uma realidade divina prévia, pré-cósmica, essa inteligência que era divina, mas ele como um pintor ou um artista que tem que contemplar o modelo e ele vai se esforçar para interpretar e reproduzir esse modelo como um pintor, o demiurgo olha para a realidade divina e tenta reproduzi-la na fabricação do universo. Então, essas realidades pré-cósmicas nos dão a entender que o demiurgo ele não é a causa primeira de todas as coisas, ele já encontra a realidade pré-cósmica. E o Platão não esclarece o que é essa realidade pré-cósmica. Ele é Maravilha. o, ele é o criador do universo, ele é o criador das potências espirituais divinas, que são os deuses auxiliares. Ele é o criador de todas as almas, ele é o fabricante. Indiretamente, os deuses auxiliares fabricam todas as almas, mas ele não cria a realidade divina para a qual ele olha. E Ele isso Platão seria, não esclarece, ele não esclarece. mas ele seria, digamos assim, plotinianamente falando, uma emanação do nus maiúsculo? É essa interpretação que os neoplatônicos dão, Plotino, principalmente, né? O Próclo também. Então, para esclarecer aquilo que no Platão é totalmente obscuro, o Plotino vai criar essas concepções de emanação, precessão, do nous, é como se ele conciliasse o Platão com o Anaxágoras, né? Mas é um desdobramento, né, se estendeu por séculos. Muito bem. Ainda certamente muitas outras coisas, mas nós guardamos para próximas atrações. Então, a primeira oportunidade, então, eu falo sobre o papel, Nós alguns autores, seguimos aqui o item 5, não é que foi aqui que nós até começamos o a falar 6, sobre né? o Daimon, o 5 e o 6? Foi o 6, né? É, Então, nós é. continuamos o nosso estudo a partir do item 6. Tá combinado? Aí eu vou falar sobre a demonologia platônica. Isso. Você pode falar sobre tudo que você quiser aqui no ICEP. Confiança total. Perfeito. Perfeito. Desde que haja interesse, né, eu estou sempre à disposição. Certamente que há. E se não há ainda, outras pessoas estarão num processo de despertamento pelas belezas que vão sendo desentravadas pelo seu estudo aqui, o seu estudo precioso aqui no ICEB. Muito Certamente. obrigado. Então, você tem mais alguma coisa a dizer, ô Rubens?
Eu apenas agradecer mais uma vez a oportunidade, eu estou sempre à disposição, a partir de 2025, Sim, regularmente, inclusive, é, certo. Mas e nós eu vamos explorar isso, certamente. agradeço. É só através do ICEP que isso é possível, né? Isso não é possível fazer Em em outra grupo, parte. não. Então, isso me enche de ânimo, né? De poder ter oportunidade de aprofundar essas questões. Que, aliás, são básicas para nós espíritas, no estudo do espiritismo. Sim. Não fosse básico, e o Kardec não teria colocado ali Sócrates e Platão, logo no início do. É, algumas questões me preocupam, inclusive, como uma tendência de certas interpretações de desvalorizarem completamente o corpo. Platão é útil para mostrar a importância do corpo. O corpo Perfeito. não é só uma coisa descartável. É um instrumento, né? Ele é decisivo na molda da consciência. Exatamente. São essas belezas platônicas que nós aqui nos deleitam aqui no ICEB. Que mais uma vez agradece a você, Rubens. Eu agradeço a você e ao ICEB, ao meu amigo Carlos, por todo o apoio. Então vamos lá. Acima de tudo e de todos, agradecendo a Deus, ao teu coração, Jesus, neste momento em que tivemos a concessão destes momentos de alegria espiritual, de deleite para com os desdobramentos nos estudos de seres que vieram ao planeta para anunciar, desdobrar, propor, ensinar os conceitos que, ao longo dos séculos e até milênios, nós todos estaríamos convidados a frequentar. Por isso, Jesus, ao te agradecermos juntos agora, a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, dos estudos que temos vivido, e particularmente hoje com o Rubens, sobrinho, nós, ao te agradecermos, ainda te rogamos, Mestre, continua conosco hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.